Thaís Kreuser aqui e no vídeo de hoje, ano novo, conteúdo novo, novos filmes, novas séries e é óbvio que eu não podia deixar de falar quais vão ser as novidades mais quentes de 2024. Nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente de filmes, depois vai ter um vídeo só falando das séries, porque tem muita coisa boa esse ano. Então vem comigo que eu vou te contar qual que é a minha lista dos melhores filmes, dos filmes imperdíveis para 2024. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação, para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes. E obviamente a gente vai falar de todos esses filmes aqui ao longo do ano, então quando lançar vai ter vídeo e você já vai estar com a notificação aí ativada, o sininho ativado. Bom, gente, quando eu tava fazendo essa lista, né, foi até interessante porque basicamente a gente tem um filme muito forte, meio que a cada mês do ano, o que foi bastante similar ao ano anterior, mas eu acho que é válido a gente lembrar também que alguns filmes, algumas obras, elas sofreram alteração por causa da greve, né, dos atores, dos roteiristas. Então, por exemplo, Duna, que com certeza tá nessa lista, ele foi adiado para esse ano, era para ser um filme de 2023, mas vai ter muita coisa boa esse ano. Já na semana seguinte aqui, começando por janeiro, uma das obras que eu mais tô curiosa para assistir é Meninas Malvadas, o reboot aí da história, né? Só que dessa vez ele vem como um musical. O filme estreia nos cinemas brasileiros dia 11 de janeiro e assim, gente, vou ser muito sincera com vocês. Quando saíram as primeiras notícias sobre o filme, eu digo pra vocês que eu fiquei com algumas ressalvas. E nem pelo fato de ser musical, nem nada, mas porque eu, de fato, sou muito apegada ao filme de 2004. Inclusive, vai fazer 20 anos esse ano, né? É até interessante que a gente tenha esse novo com esse marco. E assim, gente, quando a indústria, né, de uma forma geral, faz reboot, remake das histórias e tudo mais, eu não tendencio a não curtir, porque eu entendo que é pra comunicar com uma nova geração, e eu acho que Meninas Malvadas, especificamente, ele foi um filme bem à frente do seu tempo, né? Porque já era um filme que falava sobre sororidade, ele satirizava algumas questões, mas a discussão do filme em si, ela é extremamente importante, algo bem similar ao que O Diabo Veste Prada fez, por exemplo. Então, quando eu falo que eu não tinha esse interesse inicial, era só mesmo que eu achava que não ia ser um negócio que ia comunicar comigo, tinha essa relação também do meu apego à obra de 2004, que inclusive, gente, eu assisto diversas vezes ao longo do ano. Eu amo dublado, sabe? Mas aí eu comecei a ver os materiais de divulgação, sabe? Tipo aquelas capas de revista que eles fazem pro Instagram, que é mexendo. Comecei a ver mais sobre as atrizes, como elas estavam nas personagens, e eu acho que vai ser um filme que eu vou ficar obcecada. Então, assim, eu entrei total no trem do hype em algum momento de 2023, e ele, com isso, entrou na lista, porque a história é extremamente boa e as coisas que eu vi até agora, eu realmente tô gostando muito. E temos, né, o retorno da Tina Fey, do Tim Meadows, que é o diretor, né? Eu acho que eles são uma combinação muito boa aí do elenco da escola. Mas eu preciso dizer que vou sentir falta da Amy Poehler como a mãe da Regina George. E devo dizer, o último trailer que saiu recentemente, gostei muito de como estão os números musicais, a coreografia, a iluminação, então eu acho que vai ser realmente um filme incrível e por isso ele tá nessa lista. Outro filme que também tá aí pertinho é Turma da Mônica Jovem, mas mais por uma questão também de curiosidade, né? Eu também gosto muito do Turma da Mônica Lições, os Laços, né? O elenco mirim era muito querido, eu sei que também teve todo um burburinho, né, quando falaram que não iam dar continuidade a esse elenco mirim, e aí algumas pessoas até tiveram uma rejeição ali com esse Turma da Mônica Jovem, mas eu realmente tô curiosa pra ver como que eles vão fazer. E uma coisa que me puxou é que lá no trailer, né, eles trabalham com alguns elementos de terror e que tem muito a ver com a premissa, né, porque no primeiro dia ali de ensino médio da Mônica, do Cebolinha, da Magali e do Cascão, eles percebem que tem algo estranho acontecendo. E aí eles descobrem que o Museu do Limoeiro vai ser leiloado e eles vão fazer de tudo pra salvar. Só que eu acho que esses elementos de terror, eles também entram muito nessa expectativa da juventude. Então tô muito curiosa pra como que eles vão fazer isso, ver também a Turma da Mônica, né, nessa fase nova. Então é um filme que me deixou com expectativas positivas. Ele estreia oficialmente nos cinemas no dia 18 de janeiro. Agora, gente, é óbvio, né, eu já anunciei logo no início do vídeo, porque eu acho que é um dos filmes que eu mais tô esperando pra ver esse ano, que é Duna Parte 2. Aqui nessa segunda parte
parte a gente vai ver o Paul se juntar a Chani e aos Fremen, né, pra ter a sua vingança a toda essa conspiração que acontece ali e que ocasionou a morte da sua família e que vai ser importante para o universo, né, que Duna é inserido. A gente tem de novo a direção do Denis Villeneuve. A segunda parte estreia no dia 29 de fevereiro. Temos aí um ano bissexto e Duna caiu bem nessa data, né, do dia 29, então super marco. E uma das coisas que, pra quem acompanha aqui o canal já sabe que eu defendo muito o filme de Duna. Eu sei que algumas pessoas não curtiram tanto a parte 1, achou muito arrastado, muito lento, porque esperava ver a batalha, mas o que eu venho falando é justamente que a parte 1, ela é extremamente necessária pra gente chegar nessa parte 2. Duna é um universo muito enriquecido, então não dava pra contar essa história sem contar esses detalhes da parte 1. O próprio Denis Villeneuve falou na CCXP, né, que a primeira parte é como se fosse a entrada ali do menu e a parte 2 o prato principal. Então é isso, sabe? A gente vai ter toda a ênfase que as pessoas queriam ver na parte 1 nessa parte 2. Eu acho que também as pessoas vão entender, né, o porquê a parte 1 precisou ser da forma que foi, e esse filme eu acho que ele vai ser hypadíssimo. Denis Villeneuve também já tá falando aí, esquentando, né, a possibilidade para um terceiro filme, porque quando ele pegou o projeto de Duna, ele já falava em trilogia. Duna, os livros tem mais livros, né, mas ele realmente queria contar essas 3 histórias que seria a adaptação do livro 1 e do livro 2. Então eu acho sim que teremos um filme extremamente potente aí, que vai assegurar que a gente tenha o terceiro filme, que ele já tá esquentando. Eu espero que sim, porque assim, eu estou apaixonada. E assim, é aquele filme que você fala assim, cinema. É simplesmente maravilhoso o trabalho. E eu assisti aos 10 primeiros minutos iniciais do filme e eu já falo pra vocês que tá assim, ó, de arrepiar. Você com certeza vai ser pego por esses 10 minutos iniciais, você vai amar. Cola comigo aqui nessa lista. Outro filme que também foi um filme que veio devagar ali pra mim e eu falei, opa, que incrível, é o Furiosa. O filme, ele vai contar a história de origem da Furiosa. Lembra em Mad Max, a Estrada da Fúria, que a gente tinha Charlize Theron maravilhosa? Então, a gente tem aqui a história dela antecedente, né? Eles estão falando que é um prelúdio ou um spin-off dessa história, mas a gente tem a Furiosa interpretada aqui pela Anya Taylor-Joy, que eu particularmente amo essa atriz e todos os últimos projetos que ela se envolveu foram coisas muito boas. Tá nas mãos de George Miller, que simplesmente assinou o Mad Max, né, e trouxe a força que é essa franquia, inclusive nos tempos atuais. Então eu acho que eles estão em boas mãos. A gente também tem o Chris Hemsworth aí no elenco. E pelas imagens que a gente viu, né, e que já foram divulgadas, assim, vai ser um filmaço. Tô super empolgada. E o filme estreia oficialmente nos cinemas no dia 23 de maio. Outro filme que eu não podia deixar de falar é o Divertidamente 2. Aqui a gente vai acompanhar a história da Riley, que tá entrando na pré-adolescência, mas também ela tem uma mudança grande na sua vida, que é a mudança de cidade. E com isso as suas emoções vão ficar bastante agitadas e isso vai acarretar em algumas mudanças no seu cérebro e vai mudar radicalmente as coisas pra Riley. E aí, eu acho que esse é o ponto principal, né, e o que mais chamou a atenção no último trailer que saiu do filme, que foi a vinda de um novo sentimento, que é a ansiedade. É muito interessante porque Divertidamente, o primeiro filme, ele foi um filme muito didático em explicar como que era o processo das emoções, né? Então ver a ansiedade, que inclusive vem na voz da Maya Hawke, maravilhosa, e eu acho que vai ser muito didático entender como que a ansiedade funciona, principalmente quando, sei lá, a pessoa ela tá muito ansiosa e as pessoas falam, para de ser ansioso, para de ficar ansioso, e não é assim que funciona simplesmente, sabe? Então eu acho que também vai ser muito importante de compreender, mas não só, né, ainda mais numa época que a gente fala tanto sobre saúde mental. Eu acho que ele é um filme que, apesar de trazer esse momento aí da pré-adolescência pra adolescência na história da Riley, ainda assim ele é um filme que comunica muito com o público adulto. Pelo menos o primeiro já comunicou muito comigo e eu acho que trazer esse novo sentimento também vai comunicar mais ainda. E pra mim também o Divertidamente é uma das animações que marcaram muito a minha vida, porque ela veio com um diferencial muito grande, né? A forma que eles trouxeram os nossos sentimentos, como eles funcionam, eles até tentaram reproduzir em outras obras depois, mas aqui a gente tem um marco muito autêntico, né? Então eu tô super curiosa e hypadíssima pra Divertidamente 2, que estreia nos cinemas dia 13 de junho. E aí outro filme que eu não podia deixar de falar aqui nessa lista é Deadpool 3.
3, que inclusive vai ser um dos poucos filmes de herói, né, que vai ter esse ano, além de Madame Teia também, mas realmente vai ser um ano atípico. A Marvel, né, com menos coisas aí também, mas Deadpool vem com tudo. Ainda tá meio nebuloso quanto à história do filme. Algumas pessoas acreditavam que o enredo ele podia estar relacionado a multiverso por causa do envolvimento do Wolverine, né, que foi uma das coisas que deixou as pessoas já muito hypadas, ainda mais com o retorno do Hugh Jackman no papel, principalmente depois do que foi Logan, né, filme belíssimo e em que o personagem, né, enfim, acho que esse spoiler tá liberado, já era pra você ter assistido esse filme. Mas em notícias oficiais que os próprios atores deram, eles falam que Deadpool se passa anos antes de Logan e que vai acontecer em 2029. E o próprio Ryan Reynolds, ele descreveu o filme no seu Twitter, falando que é uma viagem de estrada estilo Rashomon entre Wolverine e Deadpool. Porém, tem outras coisas que são muito animadoras quanto a esse filme também, como o retorno da Jennifer Garner como Elektra, segundo a matéria do próprio The Hollywood Reporter, e tem um rumor também na possibilidade do Daniel Radcliffe estar no elenco. Ainda não sabem o personagem dele, mas eu tô muito curiosa. Eu amo Deadpool, eu amava o Hugh Jackman ali como o Wolverine, e ver ele retornando ao papel vai ser simplesmente sensacional. Então eu tô muito curiosa, muito hypada pra esse filme, eu acho que vai ser incrível. E lógico, né, Sean Levy aí na direção. O filme estreia oficialmente nos cinemas no dia 25 de julho. Outro filme também imperdível em 2024 é Beetlejuice 2. O filme ele vai dar continuidade ao filme clássico de 1988, em que o Dr. Goodwin Baxter ele vai reviver a jovem Bella Baxter, só que, né, em um outro tempo. E aí ela vai querer viajar ao mundo, ver as diferenças do mundo. Acho que vai ser um filme divertidíssimo, mas ao mesmo tempo bem mórbido, a la Tim Burton, né, que ele sabe fazer muito bem. As imagens que saíram até agora de figurinos, né, de maquiagem, então simplesmente sensacional. A gente tem agora a Jenna Ortega aí no elenco, e não só a Jenna Ortega, tá? Um elenco de peso. Temos Winona, Michael Keaton, Willem Dafoe. Assim, vai ser sensacional, mas ainda não tem muitas informações, a gente vai atualizando aqui ao longo do ano, mas é um filme que estreia, tem data marcada para dia 5 de setembro. Eles estavam até querendo lançar no Natal, mas eles seguraram a data, por enquanto é essa que a gente tem, mas acompanha aí, principalmente nas redes sociais, para mais novidades. Agora sim, gente, se tem um filme que deixa já com o coração quente, seu ano dos musicais, né? É o Coringa 2, Folie à Deux, que é a sequência, né, do primeiro filme, em que o Arthur, o nosso Coringa, ele tá preso no asilo de Arkham. Só que ele vai ser simplesmente tratado por quem? Pela Arlequina, em que eles vão começar a aí se relacionar. Eu acho muito interessante, até porque também é um filme que a gente não tem imagens, né, de teaser e tal, mas todas as imagens divulgadas até agora, elas estão simplesmente sensacional. E é interessante porque a Arlequina, a gente tem a Lady Gaga, e já tinha toda a questão, né, que seria um musical. Então estou curiosíssima. Eu preciso dizer que eu fui uma pessoa que, quando começaram a falar de ter um segundo filme, eu tive minhas ressalvas. Eu falei assim, não, gente, o filme é perfeito, ele fecha. E assim, ó, tô até arrepiada aqui lembrando, o primeiro filme foi um dos filmes que eu mais amei, assim, em tempos. E contempla, né, a nossa DC, ainda mais depois dos filmes dos últimos anos. Mas realmente, assim, é uma obra-prima que vai ser dirigida de novo pelo Todd Phillips. E devo dizer, essas imagens que saíram aí, né, é interessante como tem algumas cenas que elas são reproduzidas meio que com equivalência a frames do primeiro filme. Então eu tô curiosa se, tipo, eles vão fazer a loucura, né, dos dois, porque esse Folie à Deux é uma condição, né, que é tipo como se fosse uma loucura entre os dois e tudo mais. Explicando bem porcamente, tá, gente? Eu não sou psicóloga. Mas vendo esses frames equivalentes, me fez refletir se a gente não vai reviver algumas coisas que o Arthur passou, né? Até pelo trauma dele ali, né? Do que a gente acompanhou no primeiro filme. E a Arlequina se colocar em algumas situações também. Não acho que vai ser só isso, filme, ou uma reprodução do primeiro, só que aí com a Arlequina. Não acho que vai ser isso, sabe? Mas eu acho que a gente vai ter uns momentos bastante interessantes, além, né, da potência do Joaquin Phoenix junto com a Lady Gaga, com o musical. E ter, né, essa personagem explorada
da forma equivalente que o Coringa foi explorado no primeiro filme, e eu digo assim, com esses momentos mais sombrios, assim, do personagem, sabe? Eu acho que vai ser interessantíssimo, então estou hypada, não tenho mais medo desse filme, acho que vai ser um excelente trabalho. Não sabia que precisava, agora preciso e muito. O filme estreia oficialmente nos cinemas no dia 3 de outubro e estaremos muito bem servidos, vai ser sensacional. Agora, por último, mais ou menos importante, esse é um filme que ele não tem uma data, sabe-se que ele estreia em 2024, então pode ser que ele esteja lá em julho, março, enfim, não sabemos exatamente, mas que estou muito curiosa para assistir, que é o filme do Maníaco do Parque. Pra quem não tá situado na história, apesar de achar um pouco difícil, ele era um serial killer aqui, brasileiro. O mesmo confessou que ele matou 11 mulheres e os corpos delas foram encontrados em um parque aqui de São Paulo, que é o Parque do Estado. O caso aconteceu em 1998 e essa história vai ser contada pelo mesmo diretor de Turma da Mônica, sim, o Maurício Essa. Temos 2 filmes dele aqui nessa lista e tendo data, né, aí nas redes sociais eu atualizo vocês. Inclusive, gente, me segue porque este vai ser o ano que eu vou postar muita coisa nas redes sociais. Mas é isso, gente. Vocês gostaram dessa lista? Quais desses filmes vocês estão mais curiosos para assistir? E deixa aqui nos comentários também qual que é a sua lista de filmes para 2024. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!